Eu cheguei a ler 44 livros em um ano só para me dar conta que muita dessa informação não estava ficando na minha cabeça. Bom, enquanto eu estava lendo essa quantidade absurda de livros por ano, isso também acontecia comigo. E eu me dei conta que eu precisava mudar a minha estratégia, porque aquelas informações simplesmente não estavam ficando na minha cabeça. Eu li em quantidade, mas estava perdendo muito em qualidade. Eu vou te ensinar todos os meus truques para se lembrar de tudo que eu leio, e se você assistir esse vídeo até o final, você também vai aprender os mesmos truques. Bom, primeiro de tudo eu preciso te contar por que ler, gente. O brasileiro lê de 2 a 3 livros por ano, pasme você, sendo que muitos brasileiros simplesmente não leem nem um livro ao ano. Mas quando eu comecei a ler porque eu percebi que as pessoas que eu mais admirava, as pessoas que mais tinham sucesso e que eram grandes sabichões e tinham bastante conhecimento, eram pessoas cultas, legais de conversar, elas simplesmente liam. Toda hora eu lembro de escutar alguém falando: você leu o livro tal? E aquele livro tal? E às vezes essas duas pessoas se encontravam e ficavam conversando na minha frente sobre um livro que eu nunca tinha lido na minha vida. E isso me fazia me sentir para trás e até um pouco fracassada. Bom, a partir desse realization eu me dei conta de que eu precisava ler. Se eu quisesse ter sucesso, se eu quisesse ser uma grande sabichona, eu também precisava ler. No livro tem um portal para uma nova vida que você pode viver ou não, depende se você abrir o livro para ler. Quanto ensinamento, a minha vida mudou quando eu passei a ler. Eu sou uma ávida leitora, eu amo ler livros. E tá tudo bem para mim, um sábado à noite, eu simplesmente não sair de casa para ir lugar nenhum e ficar em casa lendo. Porém, contudo, no entanto, quando eu comecei a ler, eu comecei numa frenética. Já que eu tinha passado tantos anos da minha vida sem ler, eu tinha que ler muito. Eu tinha que alcançar os meus mestres e os meus mentores. E por isso eu comecei a ler muitos e muitos livros. Às vezes eu chegava a ler 4 livros ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, o que eu estava fazendo na minha cabeça? Pois é, mas eu tinha muita quantidade, porém a qualidade estava lá embaixo. E um dia, estudando sobre aprendizado e estudando um pouco mais sobre a minha própria mente, eu caí em um teste VAC. Sabe o que é o teste VAC? É um teste para você saber se você tem uma estratégia de aprendizado, de aquisição de informação no seu cérebro mais auditiva, mais visual ou mais sinestésica. Ou seja, aqueles que têm uma estratégia visual, eles funcionam muito bem com a leitura de livros. Eles adoram as imagens e eles se prendem nas imagens para aprender. Já os alunos mais auditivos, eles precisam ouvir, discutir e falar sobre o assunto para aprender. E os sinestésicos precisam de um pouco mais de experiência. Aliás, vou aproveitar e perguntar para você, será que você quer um vídeo aprofundado sobre todas essas estratégias e como você pode melhor aproveitar elas para o seu aprendizado? Se você quer esse vídeo, coloca aqui embaixo que você quer o vídeo do teste VAC. Quero o vídeo do teste VAC. Bom, de qualquer jeito, eu também vou deixar aqui para você fazer o teste você mesmo, para você saber, assim como eu, se você é um aluno de estratégia visual, auditiva ou sinestésica, quem sabe você não se surpreende, como eu me surpreendi. Eu me surpreendi quando eu descobri que eu era uma aluna auditiva. Eu comecei a entender que talvez o caminho dos audiolivros fossem melhores para mim. E aí eu mergulhei num mar delicioso de aprendizado e com muito mais fixação. Afinal de contas, eu estava usando a estratégia principal de aprendizado do meu cérebro ao meu favor. Então, quando eu me descobri auditiva e eu mergulhei no mundo dos audiolivros, eu fiz alguns ajustes na minha leitura. O primeiro ajuste de todos foi passar de livros físicos e visuais para livros auditivos. O segundo ajuste que eu fiz foi diminuir o número de livros que eu leio por ano. Eu não leio mais 4 livros ao mesmo tempo, enchendo meu cérebro de informação que não vai ficar por lá. Eu simplesmente leio um livro por mês. E essa é a minha estratégia. Pelo fato de eu ser uma aluna muito auditiva, eu também aprendo muito através de conversas. Eu preciso trocar ideia. Então, se você encontrar comigo na rua, pode ser que você veja uma cena um pouco peculiar de uma mulher com fones de ouvido conversando com o autor do livro. Quando eu estava lendo esse livro aqui, da Viola Davis, Finding Me, eu fiquei a melhor amiga da Viola Davis. A gente conversava todos os dias. Nessa época eu morava na praia, então imagina eu na praia discutindo em inglês em voz alta
com Viola Davis. E isso eu faço com todos os autores. Então, aí tem um pulo do gato bem interessante. Quando você é um aluno auditivo, é interessante você ter essas discussões com o autor. Mesmo que você seja um aluno visual, você pode simplesmente pausar o livro e falar: deixa eu ver se eu concordo com isso. Olha, com essa parte aqui eu não concordo. Pensar criticamente sobre o livro. Afinal de contas, quando você faz isso, você está aprendendo de maneira muito mais ativa. E quando você está ativo no aprendizado, o cérebro lembra com muito mais facilidade. Agora, o verdadeiro pulo do gato da minha estratégia vem aqui. Assim que eu termino de ler um episódio ou um capítulo de um livro, ou escutar o capítulo de um livro, eu vou lá e conto ou para o meu marido ou para minha audiência, ou eu conto para o meu filho. Mas eu não conto só para o benefício deles, não. Eu conto para mim também, porque afinal de contas, quando eu estou ensinando o conteúdo que eu acabei de aprender, eu também estou aprendendo e me envolvendo ativamente com aquele aprendizado. E dizem por aí, existem muitas pesquisas que comprovam que quando você ensina alguma coisa, o conteúdo fica todinho dentro da sua cabeça, ou seja, estratégia de mestre. Uma outra coisa que eu também faço durante isso quando eu estou escutando alguma coisa, eu distraio as minhas mãos, seja fazendo um desenho na mesa ou algo desse tipo, ou seja, lavando uma louça, às vezes até lavando o carro, eu vou escutando meu audiolivro. Assim, eu ocupo as minhas mãos e muito mais daquela informação vai ficando direto lá no meu inconsciente. E pasme você, apesar de estar ocupada com coisas mecânicas aqui, eu ainda assim lembro muito mais do conteúdo. E por último, mas não menos importante, quando eu pego frases geniais daquele livro, eu sempre termino o livro fazendo um mapa mental dele. Então eu deixo ali montadinho para mim um mapa mental para eu me lembrar das melhores frases, das melhores ideias que eu tive lendo aquele livro. Porque afinal de contas, existe um conhecimento que já está dentro do seu cérebro e que você vai simplesmente misturar com aquilo que você está lendo, fazendo novos aprendizados. E aí, me conta, você usa alguma estratégia para a leitura dos seus livros? Olha, uma estratégia boa para você agora é se inscrever no canal. Não esquece não. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!